Tarde, tudo bem? Seja bem-vindo à primeira aula de Direito Tributário. Vamos falar sobre relações jurídicas. Devemos se atentar a duas fontes que vão ser importantes, de extrema importância ao nosso caminhar do direito tributário, com o advento da próxima aula, que é, que é os conceitos. Temos que ter isso bem engajado na nossa cabeça, que são as fontes primárias. Eu vou botar assim, que fica melhor. Primárias e secundárias. As fontes primárias, nós temos sete, temos que decorar as sete, que são primordiais para entendermos a relação tributária. Então, vamos começar com a Constituição Federal, com as, as emendas, perdão, Constituição Federal, com as emendas constitucionais, com as leis complementares, com as leis ordinárias, com as medidas provisórias e, por fim, temos os tratados e convenções. Os tratados e convenções têm que ter essa na cabeça de que são internacionais, elas não regem as relações aqui internas dentro do Brasil. Temos mais uma que eu não coloquei na tabelinha aqui, que são os decretos. Eu vou falar uma por uma para vocês em decorrer aqui dos slides. Eu vou explicar qual a função de cada uma, assim como as secundárias, para ficar bem enraizado na cabeça de vocês qual a função de cada uma dessas fontes, certo? Aqui nas secundárias nós temos os atos normativos, temos também as decisões judiciais, temos as práticas reiteradas, e temos por fim os convênios. Nesse próximo slide eu vou explicar sobre, inicialmente, pelas fontes primárias. Vamos começar pela Constituição Federal. Fontes primárias. A primeira fonte primária que temos que ter essa consciência é a Constituição Federal. A Constituição Federal. Por que devemos ter essa daqui enraizada na cabeça? Porque a Constituição Federal, ela é uma fonte suprema. Vou botar assim, perdão, coloquei errado, faltou um E. A Constituição Federal, ela é uma fonte suprema e primária. Por que primária? Porque elas vai estar acima de todas as outras. Ela que vai ditar, que vai escrever e vai mostrar o que tem no direito tributário. Ela serve para estabelecer, para organizar, certo? A Constituição Federal, ela serve, eu vou colocar um risco aqui. A Constituição Federal, ela serve para organizar. Ela serve para estabelecer, serve para colocar limites. Deixa eu apagar aqui. Serve para colocar limites. Então a Constituição Federal, ela vai servir como um livro para poder mostrar o que está acontecendo na relação tributária. A Constituição Federal, ela serve para poder distinguir, para você saber que o artigo 98 do CTN vai mudar da Constituição Federal, do artigo 100, do artigo 97,
que devemos se atentar que as fontes primárias, elas estão diretamente ligadas ao artigo 97 da Constituição Federal. Artigo 97 da Constituição Federal. Então, se temos aqui a Constituição Federal como um parâmetro para organizar, estabelecer e colocar limites, para que vai servir a segunda, que é as emendas? As emendas nada mais é que uma emenda à Constituição Federal. Eu posso criar algo, posso estabelecer e emendar dizendo que a Constituição Federal está falando sobre isso, ou algo está falando com uma emenda da Constituição Federal, certo? Não é tão interessante a gente pegar essa questão da emenda agora, senão vai confundir a cabeça de vocês. Mas devemos se atentar à segunda, que é as leis complementares. A lei complementar ela será a primordial e a mais importante para você no direito tributário. Por quê? Porque ela vai servir para criar tributos. Ah, mas como assim? Tem outra forma de criar tributos? Não, não tem. Até não tem, na verdade. Criar tributos é matéria de lei complementar. E tá escrito no texto da lei, nosso texto constitucional, que é supremo e primário, que diz que é para organizar, estabelecer e organizar limites, as outras coisas. No artigo 146 da Constituição Federal, diz que somente por meio de lei complementar pode-se criar tributos. Então, se a fonte primária disse isso, não temos o porquê debater. E temos quatro entes aqui no Brasil, que são a União, os estados, o DF e os municípios. E para que serve essa lei complementar? A lei complementar ela serve para três quesitos. O primeiro, opa, mudou. O primeiro quesito. Qual é o primeiro quesito? Ela serve para distinguir as relações de conflito de competência. Que, por exemplo, a União não pode competir e falar o que deve ser dito dentro do Estado. Assim como o Estado não pode se dizer em cima do DF nem no município, nem no município no DF, o município na União. Então, através da lei complementar, ela vai dizer qual será a sua função dentro da criação de tributos. Quais tributos podem ser criados e quais podem ser regulados e quais podem ser aplicados, certo? Então, o primeiro é dispor sobre conflitos. Conflitos de competência. Certo. O segundo, aqui, que nós podemos citar, elas têm o poder de regular as limitações constitucionais do poder de tributar. Então, se nós podemos resolver os conflitos de competência, falar, nós podemos também regular, certo? Nós temos o poder de regular através de meio de lei complementar. Então, uma lei complementar será criada para poder regular o que está escrito no DF, se algum tributo está extrapolando o que está escrito na Constituição Federal, e através de lei complementar nós regulamos, certo? Isso. O terceiro ponto que nós temos é nós podemos estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. O que isso quer dizer? Que que as normas gerais elas servem meramente, somente para poder explicar, para poder dizer o que está escrito na Constituição Federal, o porquê daquele tributo, a criação, a função, ela serve normalmente só para estabelecer normas gerais, que são os três quesitos que a lei complementar pode ser feita. Elas podem resolver conflitos de competências, regular as limitações da Constituição ao poder de tributar e aplicar normas gerais. Normas gerais, vocês já sabem o que é.
Então, dito isso, nós vamos seguir para lei ordinária. Fiz um risco aqui meio feio. Lei ordinária. Para que serve a lei ordinária? A lei ordinária, ela também tem uma função de fonte primária. Porém, ela não tem um poder tão supremo e primário como a Constituição e ela não pode criar tributos. Mas se ela não pode criar tributos e também ela não pode organizar e estabelecer, qual que é a função da lei ordinária? Vamos ver isso no artigo 97 também da Constituição Federal. Opa. Vamos ver isso no artigo 97 também da Constituição Federal, que diz que a lei ordinária ela é uma fonte primária que respeita as hierarquias das demais. Então, por exemplo, eu, por meio da lei ordinária, eu posso criar alguma coisa. Mas, cara, mas não é só. Você falou que só por meio por lei complementar que pode criar? Sim. Mas, para ser criada uma lei ordinária, uma lei complementar tem que ser criada para que essa lei ordinária entre em vigor. Então, a lei ordinária ela será criada por meio de lei complementar. Vocês conseguiram entender? Que somente a lei complementar pode criar? Por lei complementar? Então, o que acontece com essa criação da lei complementar sobre a lei ordinária? O que ela pode criar? Ela pode criar limitações. A lei ordinária, a lei complementar pode falar, olha, a lei ordinária pode criar e instituir sobre isso. Então, a lei ordinária, ela vai servir para, primeira, instituir, extinguir ou suspender. Depende do que vai estar escrito na lei complementar. Opa. Suspender. Tá, ou pode suspender. Ela pode majorar ou minorar. Ou seja, ela pode pegar uma alíquota, subir essa alíquota ou pode diminuir essa alíquota através de lei complementar que criou a lei ordinária. Vocês entenderam? Conseguem entender o que eu quero dizer? Majorar ou minorar. Ela pode definir o fato gerador. Que não é interessante vocês descobrir isso agora, e vocês vão descobrir isso no conceito de direito tributário. Definir o fato gerador. Elas podem fixar alíquotas. O que é alíquota? Alíquota é a porcentagem do tributo. E também pode instituir penalidades. Vocês devem decorar essas 5 formas do que o direito traz sobre a lei ordinária. Fixa isso na cabeça de vocês e que o decorrer das aulas vai ficar muito mais fácil e eu vou voltando para poder relembrar vocês do que eu tô falando aqui agora, certo? Essa aula serve para poder abrir os olhos de vocês sobre o direito tributário. Que o direito tributário não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa bem simples quando você aprende. Eu tinha esse conceito de que o direito, direito tributário é chato, mas não é, é uma coisa interessante. Eu, dentro do direito, eu não gosto de penal, eu não gosto de matéria que envolva ser humano diretamente. Essa é a minha especificidade, direito tributário. Então, agora eu vou continuar com a partir dos tratados internacionais e os decretos, que são os 2 últimos que faltam para poder falar para vocês. Esses 3 aqui, vocês devem se atentar bastante, porque são os mais importantes que podem cair na prova, ou de que vocês vão fazer, ou na vida do dia a dia.
Essas são as três matérias que vamos ter que trabalhar em cima de tudo, certo? Continuando aqui, eu vou falar sobre os tratados e convenções internacionais. A partir de agora, eu vou falar corridamente por cima deles, porque não tem tanta coisa para se falar a não ser na prática, certo? Porque o Tratado de Convenções Internacionais, ele está situado no artigo 98 do CTN. Mas, porém, entretanto e todavia, os tratados e convenções internacionais, eles só servem para uma coisa. São, eles servem para fazer acordos com outros países sobre matéria tributária. Qual o tipo de tributo que vai ser, sobre imunidades, que vamos tratar nas outras aulas. Eles não têm. Eles têm somente uma função de revogar a legislação internacional. Eles servem como uma Constituição Federal para tratado internacional. Vocês conseguem compreender essa conexão que eu fiz? Eu vou colocar bem aqui que eles são acordos internacionais entre dois países. Fácil de entender, né? Vamos passar agora para os decretos. Por que decretos? Os decretos, eles são. Ah, faltou um E aqui. Os decretos servem meramente para um. Eles são um instrumento de detalhamento e aplicação. Eu posso aplicar uma lei, a lei é essa, ela vai ser aplicada desta forma, assim como posso detalhar, esse tributo é feito para tal coisa. Vocês conseguem compreender? Não tem tanta coisa para falar sobre o decreto, porque literalmente ele já diz que é para aplicação e detalhamento, ou detalhamento. Só que esses decretos, diferentes da Constituição Federal, eles só podem ser aplicados por duas pessoas, pelos governadores e o presidente da República. Somente eles podem aplicar decretos, certo? Terminei as fontes primárias. Vou seguir para as fontes secundárias agora. Saiu aqui. Vou voltar aqui. Agora vamos para as fontes secundárias. Opa. Oxi. Vamos para as fontes secundárias. As fontes secundárias eu vou falar um pouco mais rápido, porque elas não têm uma aplicação tão grande como as fontes primárias. A primeira fonte secundária que a gente vai falar são os atos normativos. Os atos normativos, eles servem para poder interpretar ou especificar um ato administrativo normativo. Explicar um ato administrativo. Opa, o que eu escrevi aqui? Um ato administrativo normativo. Opa. Normativo. Ali apagou. Um ato administrativo normativo. Sobre leis já estabelecidas. Ela explica um ato através de uma lei estabelecida. Bem simples, né? Portanto, vamos lá. Os atos normativos, eles ficam proibidos de criar, entende? Eles servem literalmente só para poder interpretar, para que você consiga interpretar aquela norma e aquele direito já
especificado em uma lei já estabelecida. Eles não podem extinguir, exceder, modificar ou fazer nada. Eles servem meramente para poder explicar. Um ato normativo serve para poder explicar, certo? Não pode extinguir. Não pode extinguir, criar, certo? Agora, estamos falando de atos normativos. Só que agora nós vamos para as decisões normativas. O que quer dizer? Mudei de slide. Vamos para as decisões normativas. As decisões normativas, vocês estão acompanhando com slides, com a tabelinha que eu criei para vocês, certo? Acompanhem através daquilo lá que vocês conseguem ter um entendimento melhor. As decisões normativas, elas têm um efeito erga omnes. Ou seja, o que é esse efeito erga omnes? É um efeito que serve para todos. Os decretos, as decisões normativas, elas servem para poder designar algum efeito. Como eu posso explicar isso melhor para vocês? Tem uma norma ou uma decisão, uma norma que foi criada. O efeito erga omnes, ela vai explicar que essa norma será aplicada para todos ou ela não vai possuir um efeito para todos. Se não possuir um efeito para todos, não vai ter uma força de decisão normativa, certo? Não tem muito mistério. Temos também as práticas reiteradas. O que essa quer dizer, essa prática reiterada? Bem simples, de uma forma para dizer. É o conjunto de práticas. Práticas reiteradas é um conjunto de práticas, se você pegar pelo nome concreto, certo? É um conjunto de práticas, de costumes ou procedimentos. Vou botar um conjunto de costumes. Ou seja, se o costume de determinado tribunal é dessa forma, da forma X, por que será aplicada a forma Y? Se é uma prática conjunta que dá certo, que não vai contrária ao texto constitucional, certo? Essa é a ideia da prática reiterada. E por fim, para finalizar, nós temos os convênios. O que é convênio? Convênio, de forma bem exata, quando você faz um convênio de, de saúde, o que você faz? Você faz um acordo. Você paga para receber um produto. Então isso é um acordo. Então os convênios são feitos entre entidades governamentais, um acordo, assim como um convênio, certo? Então são tratados firmados, certo? Então, pessoal, essa primeira aula ela é só para abrir a mente de vocês sobre as fontes do direito tributário, do porquê delas serem aplicadas e o que cada uma vai fazer. Com o decorrer do tempo, vocês vão conseguir pegar melhor essas fontes. Assim como eu vou explicar com vocês qual os conceitos de direito tributário e assim vamos seguindo sucessivamente. Eu agradeço pela, pela participação de vocês sobre para quem puder me ajudar, quem puder dar dicas, porque eu sou novo nesse canal, esse aqui é o meu segundo vídeo, o meu anterior foi de apresentação. Eu não sei muito o que fazer e estou aprendendo sozinho, assim como todas as outras coisas na minha vida. Eu sempre tive a dificuldade de estudar porque eu não tive aconselhamento, não tive pessoas que me incentivaram, nem pessoas que estudavam para mim ter algo como referência. Então eu tive que aprender sozinho. E se eu não me forçar a fazer isso, eu não queria aprender. Então eu estou aqui e peço encarecidamente para vocês, calma comigo, eu vou aprender e eu vou ser o melhor nisso. E quero que todo mundo que esteja assistindo isso também seja o melhor em algo que você realmente possa fazer na sua vida. Somente faça, comece e depois se aprimore. Esse é meu lema.
Então, você não consegue aprimorar algo que você não tem. Então, tenha algo, faça algo, estude para você conseguir aprimorar o que você tem. Adquira para poder aprimorar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e por essa aula. Vamos seguir assim sucessivamente pelas outras aulas. Estou fazendo isso de forma gratuita e sem onerosidade para vocês, porque eu quero ver todo mundo que estude, que não tem condições, passando numa coisa que sempre tiveram um sonho de ter uma vida melhor. Porque eu acredito que todo mundo consiga ter uma vida melhor se quiser. As pessoas têm muitas dificuldades, eu entendo muito bem isso, mas com o mínimo de esforçozinho ali, vai demorar mais que outras pessoas que não têm essas dificuldades quanto as outras. Vai demorar mais, porém você vai conseguir. Eu acredito nisso. Então mandem mensagem pra mim, peçam ajuda. Eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.